Olá, cristão investidor! Nós estamos hoje inaugurando um canal que é para você, cristão, e que nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas tem medo de investir em bolsa de valores. A maioria esmagadora do brasileiro, ele acha que bolsa de valores é mais ou menos igual está lá o filme, né, o Lobo de Wall Street, que é a loucura. Eu era um desses até o ano de 2020. Eu achava que bolsa de valores era algo que só para alguns e era uma loucura e risco de quebrar, risco de perder seu dinheiro, risco de... Quando 2020 veio a pandemia, nós começamos então a trabalhar nesta área de investimento e hoje eu quero começar a partilhar isso com você. Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Uziel, sou advogado, né, um pequeno empresário da minha cidade e já mexi com construção civil, loteamento, área de cafeicultura, mas em 2020 nós descobrimos esse novo ramo que é o ramo de investir em bolsa de valores. Sou cristão há mais de 30 anos, né, cristão, confesso, cristão praticante, cristão envolvido com os trabalhos. E eu venho nesses últimos meses sentindo o desejo de partilhar isso com vocês. Porque o que eu vejo é que a maioria, pelo menos dos cristãos que eu convivo, eu cito cristãos porque outros já estão envolvidos em outros nichos, né? Em outros mercados já têm contato com isso. E eu descobri, conversando com muitos que nunca ouviram falar disso, e quem já ouviu falar vê como o Lobo de Wall Street, aquela loucura que é a Bolsa de Valores. E, na verdade, não é isso. Tem risco se você não souber fazer, precisa de uma boa orientação. Por isso que nós estamos inaugurando esse canal hoje, o nosso primeiro vídeo, e é muito importante que você assista-o para você começar. Nós vamos dar uma pincelada aqui do que é Bolsa de Valores. E eu vou falar 2 pontos muito importantes que vai abrir os seus olhos para depois nós irmos trabalhando outros pontos. Você sabia que se você compra boas ações, tem 2 tipos de investimento na Bolsa de Valores. Na verdade, são vários, mas vou falar de 2 hoje, que são os 2 mais sustentáveis, mais tranquilos, menos perigosos e que não são loteria, são investimentos seguros, que são ações e fundos imobiliários. E você sabia que se você, com menos de R$100, menos de R$50 às vezes, você pode se tornar sócio de um posto de gasolina, por exemplo? Esse posto que está perto da sua casa aí, que você acha que nunca poderia ser dono de um, você pode ter uma partícula dele. Esse caminhão de petróleo que passa distribuindo o petróleo para o posto de gasolina, você pode ser sócio dele. Você pode ser sócio da Petrobras, da onde fabrica o petróleo, ou outras empresas. Você pode ser sócio da empresa de energia elétrica que chega energia na sua casa. Isso é o primeiro ponto. Também você pode ser sócio desse prédio, aí chama fundos imobiliários. Não tem esse prédio chique que você passou perto dele e você ficou até com vergonha de olhar para ele, às vezes acontece, tão bonito que ele é, mas você pode ser sócio dele, isso nos fundos imobiliários. Aí vai o grande segredo. Qual a vantagem de ser sócio dessas empresas? Elas pagam o que nós chamamos de dividendos. Sabe o que são dividendos? Nas empresas, são lucros que as empresas trabalham, por isso que nós vamos trabalhar a aprender a analisar. Eu nunca vou dar para vocês aqui uma recomendação de compra, tipo assim, compra a ação da Petrobras. Não, nunca vou fazer isso. Mas nós vamos aprender a analisar juntos e poderemos tirar dúvida. Eu vou ter aqui o meu canal aberto para tirar dúvidas, quem quiser. Nós poderemos analisar empresas que vão você tomar a sua decisão. Mas as empresas, elas que são boas, elas dividem seus lucros. E você pega parte desses lucros como renda passiva. Às vezes você está querendo investir, construir isso, construir aquilo, fazer um aluguel.
você vai agora ter a oportunidade de forma simples. Talvez você não tenha um capital de 200 mil, 500 mil, 1 milhão para comprar um imóvel, mas você tem R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, não importa a quantidade. Você vai se tornar proprietário de uma empresa, às vezes, altamente produtiva, como uma empresa de energia elétrica, como uma empresa de telefonia, como a Vivo, por exemplo, como uma empresa de petróleo, que eu citei aqui, a Petrobras, e sucessivamente. Ou também você pode ser sócio do ramo imobiliário. Você vai receber aluguel. Eu vou mostrar para vocês nesse primeiro vídeo a diferença que tem de dividendos de ações e dividendos de fundos imobiliários. Grava bem esses dois nomes, ações e fundos imobiliários. Certo? Não precisa ter medo, qualquer quantidade de dinheiro, tá certo? É suficiente para você começar. O que vai valer é o tempo, nós chamamos de aportes, mas cada vídeo que nós formos trabalhando, nós vamos trazer para vocês algo novo, um ensinamento novo. E nós vamos dar esse ensino básico hoje, porque é importante que você saiba que a partir do momento que você começar a comprar ações, fundos imobiliários, e se nós montarmos uma carteira que nós chamamos carteiras de dividendos, você vai ter uma renda mensal e uma renda anual das melhores empresas, dos melhores aluguéis do Brasil. Não é aluguel lá do bairro, lá do canto da rua, que fica 6 meses fechado, não. São os melhores aluguéis do Brasil. Eu vou postar aqui para vocês um resuminho que eu fiz aqui, para vocês compreenderem. Dividendos de ações. O que são os dividendos das ações? Empresas listadas na Bolsa de Valores frequentemente compartilham parte dos seus lucros com os acionistas na forma de dividendos. Essa prática é comum em empresas mais maduras. São empresas que estão já consolidadas e estão já dividindo os seus lucros. Elas não estão muito endividadas, elas não estão com problemas. Então elas dividem os seus lucros em formas de dividendos, que possuem lucros consistentes e não precisam reinvestir o capital para crescer. Você pega um Banco do Brasil, já pensou você ser sócio do Banco do Brasil? Isso mesmo, do Banco Itaú, do Banco Bradesco, do Banco Santander. São os melhores investimentos que pode existir. Você pode ser dono de banco. Como? Você vai ter uma partícula, tá certo? Esse é o grande segredo. Como funcionam? Os dividendos podem ser pagos de forma trimestral, semestral ou anual, dependendo da política da empresa. Veja bem, você vai ver essa diferença que existe entre os dividendos das ações e dos fundos imobiliários. As ações, elas não pagam todo mês. Alguma, com exceção, divide um pouquinho todo mês, mas em geral, ou é trimestral, ou é semestral, ou anual. Por exemplo, uma empresa de saneamento que chama Sanepar, é uma empresa de saneamento que atende no Paraná. Uma ótima empresa, ela paga anual. Tem gente que não gosta da Sanepar, fala uma vez por ano só que eu vou receber meus dividendos. Na proporção, pode dar o mesmo valor, até mais que outras empresas, mas ela só paga uma vez por ano. É um exemplo. Quanto que as empresas vão distribuir do seu lucro real? A lei brasileira obriga toda empresa listada na Bolsa de Valores, ela tem que distribuir, no mínimo, 25% do seu lucro ajustado como dividendos. Entenda bem, pelo menos 25% ela tem que... Quanto que vai dar esse 25% do seu capital? Nós vamos ter aí, vai variar. Uma empresa, um padrão para você entrar numa empresa pensando em dividendos, é aquela empresa que pague pelo menos 6% ao ano. O que acontece? Ela tirou 25% do lucro, dividiu com o acionista e os outros 75% ela vai estar reinvestindo nela mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Você vai estar pegando aí 6, 7, 8, alguns casos 10. Esse ano teve empresas que pagaram 12, 13% de dividendos. Você vai pegar esse valor e ainda vai ter uma porcentagem. Aí vai variar de cada empresa. Tem empresa que distribui 40%, tem empresa que distribui 50%, outros 70%. Em algum ano tem empresa que distribui 100% dos dividendos, dá aquele dividendo gordo, né?
Mas o importante é você saber que a empresa que distribui menos dividendo, ela está reinvestindo. E qual é a vantagem disso? O seu patrimônio está crescendo também todo ano. Outra vantagem para o investidor, uma renda passiva regular. O que é renda passiva? Nós temos dois tipos de renda, passiva e ativa. A aposentadoria é a renda passiva. A renda ativa é aquela que você levanta todo dia e vai trabalhar. Tá certo? Então, isso aqui é renda passiva. É uma aposentadoria. É algo que você vai fazer para viver ao longo do tempo. Empresas incentivam ao longo prazo, uma vez que empresas sólidas que pagam dividendos frequentemente apresentam menor volatilidade. Por que eu pus isso aqui? É o sobe e desce da bolsa. Isso é inevitável. Mas quando você aprende que você é sócio de uma boa empresa, você vai... Primeiro, que essas empresas elas vão ter esse sobe e desce menor, né? Segundo, o sobe e desce delas não vai fazer medo a você. Por quê? Porque você é sócio daquela empresa que está lá, que não deve, que é segura, que está tendo lucro, e você vai estar recebendo os seus dividendos todos os anos, todos os trimestres, todos os semestres. Isso é o grande segredo. Agora, vamos falar um pouquinho dos dividendos dos fundos imobiliários. Fundo imobiliário, você não vai ser sócio de uma empresa. Você vai ser sócio de um prédio, de um galpão de logística, de um prédio de salas comerciais ou de um prédio de apartamentos para alugar, e você vai escolher qual que você quer entrar. Eu, particularmente, gosto muito de logística. São galpões enormes, estão sempre alugados, né? A logística hoje é um dos grandes fatores no meio dessa guerra da venda online. Então, é muito importante a logística das empresas para... Então, nós temos aí um fluxo muito grande de galpões. Então, a logística. O que são os FIIs? FIIs investem em ativos imobiliários. Tem dois tipos de FIIs, mas eu vou falar hoje só apenas do FIIs de tijolo. O que é o FII de tijolo? FII de tijolo é aquele que tem um prédio lá, real. Existe um prédio, existe um galpão, existe lá uma loja, existe um shopping, existe um hotel, existe um hospital. Ele é real. Se você for lá, você vai ver o prédio lá. Então ele investe em ativos imobiliários, como prédios, shoppings e tal. Eles distribuem a maior parte da receita líquida aos cotistas. Como funciona? Eles compram o galpão, vendem as cotas daquele galpão, e você vai ter uma partícula daquele galpão. Eles administram aquilo para você. Você não vai mexer com inquilino, com reforma, com nada. Eles têm lá uma porcentagem que eles recebem e eles vão administrar para você. Apurou-se o lucro, 95% daquele lucro é obrigatório por lei ser dividido com os cotistas. Quando você é dono de ação, você é acionista. Quando você é dono de fundo imobiliário, você é cotista. 95%. O que está dizendo? Suponhamos que tem um prédio alugado, tem lá 80 apartamentos. Vai ter 80 inquilinos lá. Mas você não vai lidar com nenhum. Porque tem lá uma equipe que você contratou através daquele fundo que vai administrar para você. Todo o lucro vai vir livre para você todo mês. Tá certo? Quanto de porcentagem que paga um fundo imobiliário? Deixa eu dizer para vocês. Um imóvel na cidade pequena, ele vai dar uma média aí de 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6% ao mês do valor investido. Por quê? Estou citando aqui uma cidade pequena. Quanto que dá o fundo imobiliário? Ele vai dar 0,7%, 0,8%, 0,9%, 1%. Nós estamos falando de 1% ao mês investidos em imóveis. Você não está comprando papéis, você vai se tornar sócio daquele prédio e você vai ter o lucro mensal. Vantagens. É lógico que você vai receber proporcional, tá aqui, ó. É proporcional ao que você tem de cotas. Você não vai receber o valor do aluguel. Você tem, se um prédio está lá dividido em 1.000 cotas, você tem uma cota, você vai receber 1/1000 daquela cota.
Entendeu? Vantagens. Renda recorrente. A diferença agora dos FIIs para as ações é que os FIIs pagam mensalmente. Todo mês. Você comprou esse mês uma cota. Mês que vem já começa a cair o dinheiro na sua cota. Olha que coisa maravilhosa. Você talvez está juntando dinheiro para comprar um apartamento para alugar. Você não precisa esperar mais. Você pode comprar cotas de um fundo, se você gosta de apartamento, um FIIs de moradia, e você já vai ter, no mês que vem, vai estar recebendo aluguel. Isenção fiscal para pessoas físicas. Olha, isso aqui é bom demais, tá? Pode até mudar no futuro. As ações, você tem que pagar imposto de renda sobre elas. Vem descontado já. Os FIIs, você não precisa pagar imposto de renda. Se você tem um aluguel na sua cidade e você faz declaração de renda, você pode pagar até 27,5% de imposto de renda sobre o aluguel. Nos FIIs, você paga zero. Nada. Isso é maravilhoso, né? Eu fiz aqui uma tabelinha só para esclarecer a vocês algumas diferenças de ações, dos dividendos das ações, para os dividendos do FIIs. Frequência do pagamento. As ações, trimestral, semestral ou até anual. FIIs, todo mês. Todo mês vai cair na sua conta. Isenção fiscal. Nas ações, não há isenção. Nos FIIs, há isenção para a pessoa física. Risco. O risco nas ações depende da saúde da empresa. Você tem que fazer uma análise maior. No fundo imobiliário, depende do setor imobiliário. O que acontece? Você pode, às vezes, comprar uma cota de fundo e ele ficar 5 anos parado sem subir. Por quê? Porque o mercado imobiliário está ruim. Mas você está recebendo os dividendos. Isso é importante. Mas, às vezes, o valor dela não está subindo. Depende muito dos fundos, de todo o comércio, do setor imobiliário. Entenderam? Então, às vezes, você tem um patrimônio parado. Mas isso acontece se você tiver um apartamento na sua cidade também. Entendeu? Outra, as ações são mais voláteis. O sobe e desce é muito maior do que do fundos, normalmente. Então, investir em ações e FIIs que pagam dividendos é uma estratégia eficaz para a geração de renda passiva. Contudo, é fundamentado diversificar e analisar os ativos antes de investir. Eu deixo bem claro aqui que eu nunca vou fazer para vocês uma recomendação de compra. Compre tal FII. Até porque qualquer um que assistiu um vídeo pode falar, esse cara tá ganhando alguma coisa por trás lá. Porque a primeira coisa que vem é suspeita. Cada um de vocês vão decidir o que vocês querem. Mas eu garanto para vocês uma coisa, que vocês vão apaixonar com o tipo de investimento. Se não fizer loucura, se não for ganancioso, você vai crescer seu patrimônio mês a mês. Às vezes você vai deixar de tomar aí uma Coca-Cola, falando, eu vou comprar aquela ação esse mês. Ela custa R$10, eu vou economizar essa Coca-Cola e vou comprar aquela ação. Você vai estar investindo no seu futuro. Isso é maravilhoso. E nós estamos finalizando esse nosso primeiro vídeo, nosso primeiro encontro hoje. Eu peço a você que você gostou do canal, que você já se inscreva, comece aí a compartilhar esse vídeo, porque nós vamos trazer toda semana, 2 vídeos por semana, trazendo sobre fundos, sobre ações, e nós vamos aprofundar, inclusive tirar dúvidas, como que eu faço para comprar, é muito difícil, eu gasto muito investimento, vocês vão tirar todas as dúvidas que você quiserem. Hoje eu dei essa pitada sobre dividendos, que é já para alertar você. Você pode ser um investidor e começar a ter renda passiva já a partir do mês que vem. Não importa quanto você vai investir. Tem ações de R$3 na bolsa. Tem fundo imobiliário de R$10. Você pode começar com R$10, já ser dono de um pedacinho de um shopping, de um prédio, de um galpão de logística. Olha que coisa tremenda, tá certo? Eu espero você no nosso próximo encontro. Já vai dando like, comente aí já, você que está chegando aí, e ajude a divulgar esse canal. Investidor Cristão, nós pensamos em vida eterna, mas enquanto esse dia não chega, nós temos que preparar para a nossa velhice, para a nossa maturidade, precisamos. E este é um bom caminho para isso. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.